deficiência de ferro acomete 1/3 da população mundial. E hoje vamos aqui fazer algumas perguntas para grandes especialistas sobre a reposição de ferro venosa nos pacientes com insuficiência cardíaca. Professor Aguinaldo, por que fazer ferro venoso e não oral nos pacientes com insuficiência cardíaca com disfunção sistólica? Perfeito. Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, a gente vai repor ferro nos pacientes com deficiência. Então, só para a gente definir, o Ricardo definiu agora há pouco na aula, mas pacientes que têm ferritina abaixo de 100 microgramas por litro, ou aqueles pacientes que têm uma ferritina entre 100 e 299, desde que o índice de saturação de transferrina seja menor que 20%. E existe ainda uma parcela dos pacientes que tem ferritina elevada, mas que tem índice de saturação menor que 20%, esses pacientes também caem na indicação de repor ferro. Por que ferro venoso e não oral? Todos os trabalhos que estudaram a reposição de ferro via oral em baixas ou altas doses foram negativos. Eles não foram nem superiores ao placebo. Então, ferro oral a gente não utiliza para esses pacientes. E todos os outros trabalhos, ferro EV versus placebos ou EV versus oral, a reposição de ferro endovenoso mostrou-se superior para esses pacientes. Superior em que sentido? Para melhorar os desfechos, como a qualidade de vida, capacidade funcional e sintomas nesses pacientes. Excelente. A reposição venosa de ferro pode ser feita com as substâncias mais comuns, são a carboximaltose e a sucrose. Professor Luiz Antônio, na sua experiência, quais as diferenças para escolher uma droga ou outra droga no que diz respeito à prática clínica? Muito obrigado, Cláudio, pela sua pergunta. Essa é uma questão angular no tratamento de pacientes com anemia por deficiência de ferro em vigência de insuficiência cardíaca. As diretrizes americana e europeia elencam apenas a carboximaltose férrica como uma opção para a reposição venosa. Até excluem a sucrose, que também pode ser chamada de sacarose férrica, é a expressão utilizada em Portugal, e aqui no Brasil, sacarato férrico. Por quê? Porque existem 3 características em relação à carboximaltose férrica que a colocam como a primeira opção ou a opção de escolha para essa reposição. A primeira, a dose. A dose por via intravenosa de carboximaltose férrica é feita na dose de 1.000 miligramas, uma vez por semana, numa infusão de apenas 15 minutos. Quando a gente compara com a sucrose, sacarose ou sacarato férrico, essa dose precisa ser dividida em 3 vezes por semana, na dose de 200 miligramas dia, considerada a dose máxima diária, e observe que a máxima semanal 600 miligramas, e numa infusão não inferior a 30 a 60 minutos. Existem até protocolos que fazem uma infusão um pouco mais lenta. Então, primeira variável, a dose. O segundo aspecto, que eu já comentei, o perfil logístico. Trazer ao paciente a uma clínica de insuficiência cardíaca, um ambiente hospitalar dedicado a esse tratamento ambulatorial, exige muito menos tempo, muito menos repetições por semana. E, portanto, isso viabiliza, do ponto de vista logístico, o tratamento. E a terceira variável que a elencam como prioritária é o alcance dos objetivos de reposição da deficiência absoluta do ferro, sobretudo em pacientes que apresentam, como o Aguinaldo muito bem comentou, aquelas variáveis ligadas à ferritina e à saturação de transferrina, especificamente a ferritina, ela é sempre o ponto fundamental. A saturação de transferrina abaixo de 20% elenca pacientes que apresentam deficiência funcional do ferro. E o alcance a essa meta, ele é mais rápido, por uma razão também óbvia. São 1.000 miligramas por semana contra 600 miligramas por semana. A nossa diretriz brasileira, ela não é tão taxativa nessa questão, por uma questão absolutamente da disponibilidade
da sucrose, da sacarose, do sacarato férrico no nosso meio. Mas eu chamo a atenção que esse é um aspecto absolutamente fundamental e, na ordem do dia, a minha primeira opção, alicerçado pelas orientações de diretrizes, inclusive internacionais, e das evidências científicas, versa fundamentalmente para carboximaltose férrica. Excelente. Professor Ricardo Murilli, em quais situações clínicas não se pode fazer o ferro intravenoso? Obrigado, Cláudio, pela excelente pergunta. O ferro intravenoso, o ferro, de uma maneira geral, ele, para ser absorvido, ele usa uma via de uma proteína chamada epsidina. E essa proteína é uma proteína que pode estar relacionada à fase aguda de processos inflamatórios. Então, se você tem, por exemplo, um paciente com uma sepse, com um choque, com um quadro de instabilidade hemodinâmica, onde você tem produção e desvio de metabolismo para as proteínas de fase aguda para uma outra via, você não deve desviar esse metabolismo para produção de hemácias. Então, nesse momento, você atrapalha o metabolismo do paciente, repondo o ferro venoso nesse contexto de resposta inflamatória. O que você quer é que ele saia do processo inflamatório, do choque, da instabilidade clínica e não esteja focado na correção da anemia. Então, todo o processo onde você tem quaisquer inflamações do corpo, seja ela um choque cardiogênico, um choque séptico, um choque hemorrágico, né, ou uma simples septicemia sem choque, ou seja, onde você tem inflamação, você não deve fazer reposição de ferro venoso. Professor Ricardo, complementando, a senhora citou o peptídeo epsidina. Alguns trabalhos mostram que a espironolactona poderiam eventualmente interferir no metabolismo desse peptídeo. Na sua prática clínica, doente que usa espironolactona, você observa a deficiência de ferro? Isso você chega a ver? Não, apesar de ter essa especulação teórica, isso na prática clínica não. Na verdade, a espironolactona ela está envolvida em vários mecanismos. A minha tese de doutorado foi com espironolactona e tiamina, porque a espironolactona ela interfere na absorção de tiamina. E na insuficiência cardíaca a gente usa muito diurético de alça, que expolia a tiamina. E a espironolactona seria um poupador de tiamina. Então, a espironolactona está envolvida em múltiplos mecanismos moleculares, mas especificamente esse que você me perguntou da anemia, ele não tem nenhuma comprovação. Um paciente atópico ou com asma que vai ser submetido à reposição com ferro venoso, que apresente uma reação alérgica, professor Aguinaldo, como abordar essas reações alérgicas? Perfeito. Excelente pergunta. Qualquer droga que a gente faça, independente da administração, os efeitos colaterais, eles podem acontecer. No caso do ferro endovenoso, as manifestações atópicas e respiratórias, elas são incomuns, né? Em caso de pacientes extremamente alérgicos, assim como você raciocina para eventuais contrastes, né? No caso do ferro endovenoso, eu acho que eu recomendaria uma infusão talvez um pouco mais lenta da droga, pode ser uma medida ponderada nesse sentido, e se o paciente tiver alguma reação na administração, acho que a conduta é uma conduta, né? Uma conduta padrão, você interromper a infusão e, se necessário, corticoide terapia, etc. Não vejo nenhum motivo, nunca ouvi falar também, de você ter que fazer em determinados pacientes corticoide ou aquela preparação prévia para pacientes que sejam candidatos à reposição férrica. Então, assim, prolongar o tempo de infusão... Talvez seja uma medida, você não infundir nos 15 minutos, que é uma vantagem da droga, nos pacientes que talvez você tenha um cuidado maior, um paciente asmático, atópico, que tenha, teoricamente, uma uso de corticoide, né? Exatamente. Uso de corticoide. Professor Luiz Antônio, existe algum grau de evidência para a reposição de ferro venoso nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Cláudio, essa também é uma questão muito importante. Como eu havia dito anteriormente na minha primeira intervenção, as diretrizes internacionais e a diretriz brasileira recomendam a reposição do ferro intravenoso em pacientes com insuficiência cardíaca
anemia e deficiência de ferro em vigência da fração de ejeção reduzida. O ponto de corte, 35%, tem sido mais considerado. A diretriz europeia e a diretriz brasileira têm um grau de recomendação 2A, ou seja, uma recomendação bastante consistente, esboçando um nível de evidência A, ou seja, ensaios clínicos que consubstanciam com peso essa recomendação. A diretriz americana ela é mais reservada, ela é mais defensiva. O grau de recomendação é 2B, com nível de evidência B. E eu chamo a atenção apenas para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Na minha prática, talvez até de uma forma um tanto quanto off-label, eu não sigo isto tão à risca. Por quê? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida compõe, a meu juízo, um espectro muito semelhante do ponto de vista clínico. Por quê? Sintomatologias de dispneia, de fadiga, de eventual edema, de intolerância ao exercício físico, ou seja, baixas classes funcionais, estão presentes em ambos os modelos. Se o paciente tem anemia e tem, sobretudo, uma deficiência absoluta do ferro, eu não vejo por que esse paciente não receber também o tratamento. De tal ordem que, sem ter uma evidência científica robusta, eu diria que a opinião de especialista também é uma evidência científica em nível C. Mas chama atenção, esta não é uma recomendação definida nas diretrizes. Perfeito, muito bom. Eu vou só comentar, eu concordo totalmente com o Luiz Antônio, porque a deficiência de ferro na ICFER, ela está bem associada à redução da capacidade funcional, piora da qualidade de vida e aumento das hospitalizações. E a reposição de ferro aqui, ela já está bem consubstanciada. Na ICFEP, também já existem vários estudos mostrando que aí na ICFEP, a deficiência de ferro também está associada a baixa qualidade de vida, a baixa capacidade funcional, porém não tem relação com hospitalização. Mas o Luiz Antônio bem lembrou, a gente vai ter que aguardar um grande estudo que deve ser anunciado no próximo ano, que é o FAIR-HF-HFpEF, que vai mostrar se a reposição de ferro nesses pacientes, seguindo a mesma lógica de sintomatologia e de associação da deficiência de ferro com esses marcadores, se vai ter benefício ou não. Quer fazer algum comentário, Murillo, sobre... Na verdade, essa questão da capacidade funcional, né, que está envolvida tanto no modelo da ICFER como da ICFEP, é a primeira alteração clínica que o paciente tem antes de manifestação da anemia. Então, você tem deficiência de ferro, ou seja, você tem lá a sua hemoglobina ainda normal, mas já tem os níveis de ferritina e saturação começando a cair e o doente já começa a perder a sua capacidade funcional. E esse aspecto, ele obviamente, se você extrapolar os resultados da ICFER para a ICFEP, teria toda a lógica, você melhorando a deficiência de ferro desse indivíduo, melhoraria a capacidade funcional. A minha percepção é que, assim como em outras intervenções da ICFEP, onde você tem um cenário de etiologias muito abrangentes, muito diferentes, é que a reposição de ferro, especificamente em termos de mortalidade e rehospitalização, seja difícil a demonstração por conta desse grande mosaico que é a ICFEP. Diferente da ICFER, onde você tem um doente numa fase mais avançada da doença. Mas eu imagino que, de resultado positivo desse estudo em ICFEP, é que a gente vai melhorar a capacidade funcional, ponto. Não teríamos outra... Desfecho em hospitalização. Exatamente, essa é a minha percepção. Murillo, a reposição de ferro habitualmente é feita baseada nos critérios de anemia, ferritina e saturação de transferrina. A classe funcional também deve ser considerada? Então, isso que eu acabei de falar, Cláudio. A classe funcional é a primeira coisa que o paciente perde. E é muito interessante porque o paciente, quando começa a perder a sua classe funcional, ele automaticamente deixa de fazer coisas do seu dia a dia. E quando ele deixa de fazer coisas do seu dia a dia, são coisas imperceptíveis. E ele, na verdade, se você faz uma pergunta, está tudo bem, seu José? Está tudo bem, dona Maria? Ela vai dizer que está, porque
ela deixou de fazer coisas que ela estava habituada a fazer numa intensidade X e agora ela faz X menos 1. E ela não percebe porque é muito sutil essa perda funcional. Se você estressa esse indivíduo, por exemplo, num teste de esforço, você consegue documentar de forma melhor. Mas usar a classe funcional como um critério para a reposição, isso é difícil você se basear somente na classe funcional. Se você tiver os parâmetros de depósito de ferro e não tem anemia, não tem por que você repor ferro somente pela classe funcional. Você tem que ter os marcadores laboratoriais confirmando, associados à classe funcional. Mas, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que o paciente vai referir é a melhora da classe funcional. Professor Aguinaldo, na reposição de ferro venoso, qual protocolo o senhor utiliza no que diz respeito a local de infusão, tempo de infusão e qual a droga habitualmente de sua preferência, de sua escolha? Acho que foi o que o Luiz Antônio bem lembrou no começo, seguir as recomendações nacionais e internacionais, até mesmo por uma questão de burocracia e logística. Lá a gente usa a carboximaltose férrica, por todos os 3 pontos que ele bem lembrou, uma vez por semana, a logística é melhor, o paciente não tem que ir 3 vezes por semana, fora o respaldo científico. Então a gente usa carboximaltose férrica na dose de até 1 grama por semana, uma vez por semana, isso facilita para o paciente. E como a infusão é de 15 minutos, isso facilita bastante. Então você pode fazer em qualquer situação. Então, em instituições que tem o Day Hospital você faz, o Day Clinic você faz, ou em hospitais e instituições que não tem algo parecido, você pode fazer até no pronto-socorro, num lugar reservado, no pronto-socorro mesmo. A infusão é de 15 minutos, para quem não tem um Day Clinic no seu hospital, acho que é uma boa alternativa. Eu não tinha um Day Clinic no meu e a gente fazia no pronto-socorro tranquilamente. Até centros de oncologia, às vezes, são utilizados para curta permanência perfeitamente, também. Perfeitamente. Muitas vezes, determinados sistemas privados de saúde, eles não permitem fazer a carboximaltose férrica especificamente em hospitais terceirizados. Então, eles preferem que façam no próprio seguro de saúde ou em laboratórios de hematologia. Muito bem lembrado, Cláudio. Professor Luiz Antônio, como avaliar o impacto na qualidade de vida e a capacidade aeróbica de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, submetidos à reposição venosa de ferro? O que o senhor observa na sua prática clínica? Bom, essa questão ela vai ser respondida baseada nos dados que Ricardo Mouriri tão bem nos forneceu anteriormente. Nós chamamos a atenção de que, independente dos níveis laboratoriais da cinética do ferro, o ferro sérico, a ferritina, a saturação de transferrina, hemoglobina, sobretudo abaixo de 9, hematócrito, sobretudo abaixo de 30, que são critérios de acompanhamento do tratamento e metas a serem alcançadas e possivelmente otimizadas, nós temos alguns aspectos fundamentais que são relacionados à qualidade de vida dos pacientes. Não somente a percepção do bem-estar, que é extremamente subjetivo, mas, sobretudo, marcadores objetivos da melhora funcional. O paciente começa a se queixar menos de dispneia, que muitas vezes ele chama de falta de ar, começa a se queixar menos de fadiga, que ele chama de cansaço, começa a ter uma melhor tolerância às atividades do dia a dia, que Ricardo muito bem comentou, que ele já havia perdido e que ele restaura, e, sobretudo, na sua capacidade de ser submetido a um programa de exercícios físicos. Então, nesse sentido, a história clínica, a boa relação médico-paciente, uma estrutura de um centro de acompanhamento de insuficiência cardíaca multidisciplinar e multiprofissional são marcadores muito importantes associados ao próprio laboratório, como screening de acompanhamento. Na prática clínica, o teste de caminhada de 6 minutos, em que o paciente tinha uma performance X, perdeu essa performance e restaura a performance, é um marcador objetivo.
O próprio teste ergométrico estandardizado e adaptado, não somente à faixa etária, mas à classe funcional do paciente, é outro dado objetivo. E o teste cardiopulmonar, a ergospirometria, sobretudo avaliando o pico de VO2, como um dos critérios de restauração ou não da capacidade funcional. Na nossa experiência, no Centro de Ciência Cardíaca do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, onde Ricardo tão bem coordena aquele núcleo, no Hospital Procardíaco, onde Marcelo Montera também atua na clínica de IC, essas são as formas de acompanhamento dos pacientes que estão sob acompanhamento global da insuficiência cardíaca, mas particularmente quando a deficiência de ferro impõe anemia e essa anemia é tratada desta maneira que nós estamos discutindo na mesa. Perfeito. Professor Ricardo Morrilli, existe espaço para o uso de estimulantes de eritropoetina na abordagem da anemia nos pacientes que têm um quadro de insuficiência cardíaca associado à insuficiência renal? Se tem, quando e como deve ser feito isso? Perfeito, Cláudio. Uma excelente pergunta. O principal estudo clínico da utilização de eritropoetina na insuficiência cardíaca é o estudo RED-HF, que foi um estudo que a gente participou lá na UERJ, com mais de 5 anos de acompanhamento, e se tinha uma grande expectativa de que, sendo um tratamento onde você, com injeções, eram semanais ou quinzenais no protocolo original, que o paciente com insuficiência cardíaca tivesse algum benefício, já que o paciente melhoraria da anemia. E já se tinha alguma experiência com ferro venoso em outros ensaios clínicos. Mas a gente tinha uma grande preocupação. Outros trabalhos com eritropoetina em outros cenários clínicos, a droga é uma droga protrombótica. Então, aconteceram fenômenos trombóticos, AVC e eventos tromboembólicos em outros sítios. E tinha-se uma grande preocupação em relação aos pacientes com IC, que são pacientes, habitualmente, que também são protrombóticos, né? Para surpresa, a eritropoetina no estudo RED-HF, ela não mostrou nenhuma diferença em relação ao placebo. E não houve mudança de nenhum tipo de desfecho depois de 5 anos de utilização. E com isso, a indicação na insuficiência cardíaca, ela não se concretizou. Entretanto, a pergunta que você fez é em relação à insuficiência renal. E aí a insuficiência renal independe se tem insuficiência cardíaca ou não. E aí é a reposição de eritropoetina no cenário da insuficiência renal, em geral a insuficiência renal estágio 5 ou 4 eventualmente, né? E aí nesse cenário de insuficiência renal avançada, a eritropoetina ela se impõe, ela é coberta pelo SUS, então o paciente mesmo sem recurso ele tem acesso, né? E essa reposição no modelo SUS ela é feita geralmente durante a diálise, né, a reposição da eritropoetina. E em modelos ambulatoriais de planos de saúde, isso pode ser feito também durante a diálise ou a nível residencial, né? Não existe uma regra básica de qual dosagem de eritropoetina você vai repor. Você pode fazer a dosagem sérica da eritropoetina para você se guiar, mas as reposições geralmente são empíricas, com reposições 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana com doses maiores, aí varia o esquema de um serviço para outro. Mas no cenário de insuficiência renal, isso é definido. Ter ou não ter insuficiência cardíaca não faz diferença. Bem, nós estamos chegando ao fim dessa mesa. Eu queria aproveitar para parabenizar o nosso colega Marcelo Montera, organizador desse evento, e aos brilhantes apresentações de Luiz Antônio Campos, professor Aguinaldo e professor Ricardo. Todos foram brilhantes nas suas apresentações e hoje aqui saímos doutores na reposição venosa de ferro nos pacientes com insuficiência cardíaca. Foi um debate muito estimulante. Obrigado a todos. Obrigado a todos.